Saia antes que eu chame os seguranças. A frase cortou o ar como um tapa. Ele não sabia o que doía mais. As palavras de Alex, um homem branco, alto, bem vestido, ou as risadinhas abafadas que começaram a surgir em volta. Ele olhou ao redor e viu os olhares, alguns de desprezo, outros de curiosidade, outros apenas vazios, acostumados àquela cena, como se fosse normal ver um homem negro sendo colocado em seu devido lugar. Ele estava com a sua melhor roupa, o que não queria dizer muito. Uma camisa social simples, azul marinho, já um pouco desbotada nas mangas, calça preta alinhada, mas antiga, e um sapato de couro marrom que tinha marcas de uso perto da ponta. A mala que carregava, de couro escuro, era velha, com as bordas levemente rachadas. Ele sabia que aquele conjunto, naquele ambiente de taças de cristal e vestidos de seda, gritava: "Não pertence". Alex, por outro lado, era o oposto visual exato de Jorge. Branco, alto, cabelos loiros bem penteados para trás com gel, barba por fazer calculadamente desleixada, terno claro perfeitamente ajustado ao corpo, relógio reluzente no pulso, mais caro do que Jorge ganhava em vários meses de trabalho. Ele cruzava os braços em frente ao peito, enquanto olhava para Jorge como se estivesse encarando algo incômodo que precisava ser removido. "Eu já falei, senhor", repetiu Alex com a voz alta para que todos em volta ouvissem. "Aqui é um evento fechado. O senhor não está com o tipo de convite que permite acesso. Saia antes que eu chame os seguranças." As palavras "tipo de convite" foram escolhidas com cuidado. Por fora pareciam burocráticas, técnicas. Por dentro, Jorge sentiu o veneno escondido. O tipo de pessoa que Alex queria dizer. O tipo de cara que na cabeça dele não tinha como estar ali por direito. O coração de Jorge acelerou. Ele sentia as batidas dentro do peito, quase ecoando no silêncio constrangido do salão. Ele apertou a alça da mala com mais força, os dedos ficando brancos na parte de dentro. Em sua cabeça, pensamentos se atropelavam. De novo, sempre a mesma coisa. Não basta eu estar aqui, eu preciso provar que tenho o direito de existir. Ele abriu a boca para explicar mais uma vez. "Eu já falei, eu só quero ver a exibição." Mas Alex o interrompeu com um gesto brusco de mão, como quem afasta um incômodo. "Não interessa o que o senhor quer ver." Ele forçou um sorriso frio, falsamente educado, mas os olhos diziam outra coisa: impaciência, superioridade. "Olha em volta." Ele apontou discretamente com o queixo para o ambiente. "Isso aqui é um leilão exclusivo, convidados selecionados. O senhor acha mesmo que..." Ele fez uma pequena pausa, o olhar deslizando de cima a baixo pelo corpo de Jorge, parando por um segundo na mala velha e nos sapatos desgastados. "Que está vestido para isso?" Um grupo de 3 convidados, 2 homens e uma mulher, todos brancos, todos perfeitamente alinhados em roupas de grife. Ouviam a conversa de perto, fingindo que não olhavam, mas virando o rosto na mesma hora em que Alex fez a pergunta. Um deles soltou um riso curto pelo nariz. A mulher inclinou levemente a cabeça para o lado, analisando Jorge como se ele fosse um elemento estranho na decoração. Por dentro, Jorge sentiu algo apertar no peito. Não era só vergonha. Era um misto de raiva, de cansaço, de um tipo de dor antigo. Ele pensou em todas as vezes em que havia sido seguido por seguranças em lojas, ignorado em recepções, confundido com motorista, carregador, qualquer coisa que não fosse o que ele realmente era. "Eu só queria olhar minha própria obra", pensou, e isso doeu ainda mais, porque além de tudo ele estava ali não como intruso, mas como criador. Mas ninguém sabia, ninguém sequer cogitava. Jorge tentou manter a voz firme. "Eu recebi um e-mail com a programação. Só queria ver de perto a ala nova do acervo. É aberta ao público hoje. Alex deu uma risadinha curta, quase debochada. "E-mail?"
Ele repetiu, como se fosse a coisa mais absurda que já tivesse ouvido. Claro, claro. Todo mundo hoje em dia recebe e-mail, né? Ele fez aspas com os dedos. Se o senhor realmente fosse convidado, teria o cartão impresso. É assim que funciona aqui. Aquela era a parte da mentira que doía mais. Jorge sabia que uma parte da exibição realmente seria aberta ao público. Mas naquele horário, naquele momento exato, o salão estava reservado para uma apresentação especial, um preview para colecionadores, críticos, investidores. Ele, tecnicamente, não deveria estar ali ainda. Mas o museu era sua segunda casa e ele conhecia alguns funcionários. Aproveitaram uma brecha, um corredor lateral, um rosto conhecido que acenara e, sem malícia alguma, apenas com o desejo profundo de olhar de longe, ele entrou. Ele só queria ver a própria pintura pendurada. Só isso. Ver com os próprios olhos, antes que ela fosse leiloada. Os funcionários que o conheciam não estavam ali naquele momento. Só havia Alex, supervisor daquela noite, responsável por garantir o padrão do evento. Eu posso falar com o curador, insistiu Jorge, sentindo a garganta apertar. Ele sabe quem eu sou. Alex rolou os olhos. Ah, claro, você conhece o curador. Ele falou alto, fazendo questão de que o grupo ao lado escutasse. O riso do homem de terno cinza aumentou. Escuta, amigo. Ele abaixou um pouco a voz, inclinando-se para perto de Jorge, como se estivesse tentando ser gentil. Não pega bem esse tipo de cena. O pessoal aqui não gosta de confusão, tá? O senhor pode visitar em outro dia, no horário comum com o público geral. Hoje não é o seu lugar. Essa última frase bateu em Jorge como um soco. Hoje não é o seu lugar. Lá dentro, um nó se formou. Quando é o meu lugar, então? Quando eu fico preso atrás da tela? Quando meu nome é só uma assinatura pequena no canto da obra? Ele respirou fundo. O cheiro do ambiente era de perfume caro, champanhe e verniz. O som dos talheres, o sussurro das conversas, o eco dos saltos no piso de mármore, e no meio de tudo ele, com sua mala gasta e sua expressão ferida. Um dos convidados murmurou. Essas coisas estão ficando cada vez mais comuns. Qualquer um acha que pode entrar. Outro ajeitando a gravata. Ainda bem que vocês estão atentos. O museu precisa manter o nível. Jorge ouviu cada palavra como se fossem pedras. Ele baixou o olhar por um instante, sentindo vergonha, não de si mesmo, mas da situação inteira. Ao mesmo tempo, lá no fundo, havia uma chama pequena de orgulho que se recusava a apagar. Ele conhecia o valor do que fazia. Sabia quantas noites havia passado em claro, pintando, estudando, criando. Sabia que aquela pintura, pendurada em algum lugar daquele prédio, era sua alma exposta na tela. Mas para Alex, ele era só mais um. Alex fez um sinal com a mão para os seguranças que estavam próximos à porta. 2 homens altos, fortes, vestidos de preto, começaram a se aproximar. O coração de Jorge disparou de novo. Ele sentiu um calor subir pelo corpo, seguido de um frio na barriga. O constrangimento de ser escoltado para fora, na frente de todos, como se fosse um criminoso, quase o fez dar um passo atrás. Quase. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu não vou baixar a cabeça, pensou. Quando abriu novamente, havia uma firmeza silenciosa em seu olhar. Os seguranças chegaram ao lado dele, sem agressividade, mas com autoridade. Senhor, vamos pedir que o senhor se retire, por favor, disse um deles, a voz neutra, treinada. Jorge inspirou fundo, ajeitou a alça da mala no ombro, olhou mais uma vez para o interior do salão, como se tentasse atravessar paredes com o olhar e alcançar sua obra escondida em alguma sala adjacente. Ele queria gravar aquele momento, aquela dor. Aquele rosto de Alex, tão seguro de si, tão certo de que estava fazendo certo. Ele deu um meio sorriso triste.
Tudo bem, disse por fim, com a voz baixa, mas firme. Eu estou indo. Enquanto caminhava em direção à saída, escoltado, ele sentia os olhares pesarem em suas costas. Alguns de curiosidade, outros de alívio, outros ainda de superioridade. Alex ficou parado onde estava, braços cruzados de novo, observando como quem acaba de resolver um problema. Por dentro, nem por um segundo passou pela cabeça dele a possibilidade de estar humilhando alguém que não merecia aquilo. Em seu pensamento, ele só estava protegendo o ambiente. Jorge, porém, carregava algo com ele além da mala velha. Ele levava uma promessa silenciosa, um pensamento que ecoou dentro de sua mente enquanto dava os últimos passos até a porta. Um dia eu volto aqui. E quando eu voltar, ninguém vai questionar se eu pertenço a este lugar. Ele ergueu a cabeça antes de atravessar o limite da porta, recusando-se a sair curvado. A vergonha ainda ardia, mas ao lado dela começava a nascer outra coisa, uma determinação fria. Mal ele imaginava que meses depois não seria ele tentando provar nada. Seria o próprio dono do museu perguntando, diante de todos, mas por que o artista da pintura mais valiosa não veio ao leilão? E essa pergunta cairia sobre Alex como um golpe que ele jamais esqueceria. O salão parecia respirar aliviado quando Jorge cruzou a porta, como se a presença dele tivesse sido um incômodo finalmente removido. Mas o desconforto ainda vibrava no ar. E Alex, ao invés de deixar o assunto morrer ali, sentia dentro de si um estranho prazer por ter resolvido aquela situação. Era como se, ao expulsar Jorge, ele tivesse reafirmado seu próprio poder. E isso o alimentava. Só que algo incomodava Alex. Uma dúvida insistente. E se aquele homem realmente tivesse algum tipo de autorização? Não porque ele acreditasse, mas porque queria a garantia absoluta de que não tinha cometido um erro que pudesse repercutir mal para ele. Ei, vocês dois! Chamou os seguranças que ainda voltavam para suas posições. Fiquem atentos. Se esse sujeito tentar voltar por outra entrada, me avisem imediatamente. Os seguranças trocaram um olhar rápido. Não estavam acostumados a esse tipo de zelo exagerado, mas assentiram. Enquanto isso, dentro do salão, os convidados comentavam a situação com naturalidade, como se fosse parte da experiência social daquele ambiente elitizado. A administração do museu está certa, disse a mulher com vestido dourado, abanando-se com um leque fino. Hoje em dia, qualquer pessoa acha que pode entrar em eventos de alto nível. Deve ser um desses curiosos ou oportunistas, completou o homem de terno cinza, dando um gole lento no champanhe. Tem que ter controle, senão vira bagunça. Os comentários chegavam aos ouvidos de Alex como pequenos incentivos. Ele se sentia respaldado, aplaudido de forma indireta, e isso o fazia inflar ainda mais o peito. Vou chamar o gerente, decidiu, ajustando o paletó com elegância premeditada. Quero registrar esse incidente. Não podemos correr risco de invasões. Vai que ele volta. Vai que ele volta. A ideia parecia absurda para ele, mas existe algo dentro das pessoas que se acham superiores. A necessidade de reforçar limites, de deixar tudo claro, de marcar território. E Alex estava nesse modo. Ele caminhou rapidamente até a área administrativa, onde encontrou o gerente auxiliar do evento, um homem mais velho, magro, com óculos retangulares, chamado Mauro. Mauro, preciso registrar um incidente imediatamente, disse Alex, fingindo gravidade extrema. Mauro, acostumado com exageros, suspirou. O que aconteceu agora? Alex contou tudo, mas com uma versão cuidadosamente ajustada. Minimizou seu próprio tom agressivo e enfatizou o suposto risco, descrevendo Jorge como alguém suspeito, insistente, potencialmente problemático. Não chegou a usar nenhuma ofensa explícita, não precisava.
Os adjetivos carregavam o peso de suas intenções. Ele tentou entrar sem convite específico, disse Alex, cruzando os braços, como sempre fazia quando queria impor autoridade. E parecia desconfortável, sabe? O tipo de sujeito que pode causar confusão. Mauro franziu o senho. Ele ameaçou alguém? Tocou em algo? Falou algo indevido? Alex hesitou por meio segundo, o que por si já era revelador, mas logo retomou a compostura. Não exatamente, mas a postura dele. Eu senti que não era apropriada. Não quero problemas. Este é um evento extremamente importante. Precisamos manter o padrão do museu. Alex? Mauro tirou os óculos, massageando a ponte do nariz. Você sabe que não podemos expulsar visitantes apenas por postura. Eles podem fazer reclamações formais. Reclamações minhas, rebateu Alex rapidamente. Eu sou o responsável pelo salão hoje. Se algo der errado, quem paga o preço sou eu. Essa última frase funcionou como uma carta emocional. E Mauro, cansado, acabou cedendo. E tudo bem, disse enfim. Vou chamar mais 2 seguranças para reforçar a entrada principal. Mas, por favor, não transforme isso em um escândalo desnecessário. Alex sorriu, um sorriso satisfeito de quem conseguiu o que queria. Obrigado. É só prevenção. Mas não era só isso. Era o desejo de deixar claro para todos que aquele visitante inconveniente jamais voltaria a incomodar. Era a necessidade de esmagar qualquer possibilidade de que alguém questionasse sua autoridade. Enquanto voltava ao salão, Alex fez questão de comentar o incidente com mais 2 funcionários, discretamente, mas o bastante para que outros ouvissem. E como toda fofoca em ambiente fechado, a história cresceu. De um visitante sem convite, virou um sujeito que tentou entrar à força. De insistente, virou ameaçador. De confuso, virou instável. E quanto mais a história se distorcia, mais fácil era para o público aceitar. Jorge, enquanto isso, caminhava pelo pátio externo, sentindo o vento frio da noite bater no rosto. Ele se afastava lentamente, não porque tinha desistido, mas porque sabia que precisava respirar, processar, engolir aquela humilhação para seguir adiante. O coração ainda acelerado, a mala velha batendo na perna a cada passo. Só que ele não imaginava que Alex ainda não tinha terminado com ele. Lá dentro, Alex se aproximou novamente da porta, agora com 3 seguranças posicionados. Ele parecia inquieto, como se estivesse aguardando algo. Se ele aparecer de novo, disse Alex em tom baixo, quero que vocês o impeçam imediatamente. E, se necessário, ele baixou ainda mais a voz. Chamem a polícia. Dizemos que ele tentou entrar ilegalmente ou que ofereceu resistência. Eles sabem lidar. Os seguranças trocaram olhares desconfortáveis. Um deles, menos submisso, comentou. Mas ele não fez nada disso. Alex encarou-o com frieza. Ainda. O segurança recuou, entendendo o recado. Lá fora, Jorge parou ao lado de uma escultura moderna no jardim do museu. A lua iluminava sua expressão ferida, mas também determinada. Ele respirou fundo. Não tinha ideia de que naquele exato momento, lá dentro, seu nome estava sendo distorcido, sua imagem rebaixada, sua dignidade esmagada por pessoas que mal o conheciam. Ele apenas olhou para o prédio e pensou, eu volto, mas não como eles imaginam. E foi justamente esse pensamento, essa semente silenciosa, que se tornaria o alicerce da maior reviravolta da vida de Alex. Porque alguém muito importante estava prestes a perguntar por aquele visitante inconveniente, de um jeito que Alex jamais esqueceria. O vento frio da noite parecia carregar a sensação amarga da derrota, enquanto Jorge caminhava pelo jardim do museu. Cada passo que dava, cada folha seca que esmagava sob o sapato gasto, era como um eco da humilhação
que ainda queimava dentro dele. Ele tentava respirar fundo, mas o ar parecia pesado, difícil de puxar, como se a vergonha tivesse se instalado dentro do peito e se recusasse a sair. A porta do museu se abriu atrás dele com força, e Jorge ouviu o som de passos apressados. Ele virou apenas o suficiente para ver 2 seguranças se aproximando com expressão tensa. Senhor, pare um instante", disse o primeiro com a voz firme. Jorge franziu o senho, confuso. "Mas eu já estou saindo. Não criei problema algum." "Recebemos uma notificação", continuou o segundo segurança, visivelmente desconfortável, "de que o senhor está tentando entrar em um evento exclusivo sem autorização. Precisamos confirmar seus dados." Jorge sentiu o estômago afundar. Notificação? Era óbvio de onde vinha aquilo. Alex estava dobrando as acusações. "Eu não tentei entrar à força", disse Jorge, erguendo as mãos lentamente em um gesto pacífico. "Apenas pedi informação. Não ameacei ninguém. Não toquei em ninguém. Só estava no salão porque recebi um e-mail do museu. Vamos precisar que o senhor se afaste ainda mais da entrada." Interrompeu o primeiro segurança, como se ignorasse completamente o que ele estava dizendo. "São protocolos." A palavra protocolos sempre doía. Ela carregava em si uma frieza que transformava pessoas em números, suspeitos, obstáculos. Jorge inspirou devagar, tentando conter a indignação que crescia. "Eu não ofereço risco a ninguém", insistiu, porque precisava defender sua própria dignidade. "Sou artista, tenho obras neste acervo." Os seguranças se entreolharam. O segundo suspirou como quem não estava autorizado a acreditar. "Senhor, não podemos liberar o senhor enquanto a gerência não confirmar. É ordem de dentro." De dentro. Jorge não precisava perguntar quem era. Ele sabia. Foi então que Alex surgiu na porta do museu, com as mãos no bolso do terno claro, em pose teatral de quem queria supervisionar a situação. A luz amarelada da entrada iluminava só metade do rosto dele, criando uma sombra arrogante na outra metade. "Esse é o homem", disse Alex, apontando discretamente com o queixo. Ele insistiu para entrar. Disse que conhecia o curador. Tentou forçar passagem. "Não posso permitir esse tipo de comportamento no museu." Jorge arregalou os olhos, incrédulo. "Isso é mentira." A voz dele saiu num tom mais alto do que pretendia, carregada de frustração e dor. "Eu não tentei forçar nada. Eu só queria..." "Quer fazer isso do jeito difícil?" interrompeu Alex, cruzando os braços e inclinando a cabeça de lado, como quem examina um problema irritante. "Posso ligar agora para a polícia. Tenho testemunhas que viram você discutindo na porta." Testemunhas. Jorge sentiu o golpe da palavra. Ele lembrou dos rostos no salão, lembrou dos olhares julgadores, das risadinhas, das frases sobre manter o nível. Sim, se Alex pedisse, eles confirmariam qualquer versão. Eles diriam o que fosse mais confortável, o que mantivesse a ordem artificial daquele mundo polido. O segundo segurança parecia hesitar. "Alex, não sei se é necessário..." "É necessário sim", cortou Alex, frio. "O museu não pode permitir gente perturbando o evento. Hoje é uma noite importante. Eu sou responsável por manter o ambiente seguro." O seguro caiu sobre Jorge como uma acusação silenciosa, como se ele fosse uma ameaça, como se sua simples presença fosse um perigo. A garganta dele ardia. Sentia os olhos pesados, mas se recusava a demonstrar fragilidade na frente de Alex. "Não vou dar esse gosto a ele", pensou, ainda que o peito doesse como se estivesse carregando toneladas. "Eu já estou indo", disse Jorge, forçando firmeza na voz, embora as palavras tremessem. "Não precisam chamar ninguém, não precisam me escoltar. Eu não sou criminoso." Alex sorriu de lado, satisfeito como quem vence uma disputa trivial. "Ótimo, assim evita transtornos." E então, como se fizesse questão, acrescentou: "Boa noite, senhor."
A forma como disse Senhor não tinha respeito algum, era um deboche envolto em falsa educação. Jorge engoliu seco, virou-se e começou a caminhar para longe, agora não mais pelo jardim, mas pelo portão lateral, conduzido na direção contrária aos convidados, quase como se estivesse sendo despejado. A mala velha batia contra sua perna a cada passo, lembrando-o de sua posição naquela noite, invisível, indesejado, descartável. O sentimento dentro dele era uma mistura devastadora, impotência, humilhação, vergonha e um orgulho rasgado. Ele pensava em tudo o que havia sacrificado para estar ali. Pensava nas noites de criação intensa, no suor derramado, no sonho infantil de ver seu trabalho reconhecido, e em como tudo aquilo parecia ridículo diante do olhar de um homem como Alex. Quando finalmente alcançou a calçada do lado de fora, longe da vista do museu, ele parou. Por alguns segundos, o mundo pareceu silencioso. Só havia o som da própria respiração trêmula e o peso esmagador de ter sido tratado como nada, justo no lugar que guardava sua obra mais importante. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, não de fraqueza, mas de revolta profunda, a revolta de uma vida inteira de injustiças acumuladas. Mas ali, naquele mesmo instante, enquanto enxugava o rosto, algo mudou dentro dele. Algo pequeno, mas poderoso. Uma semente sendo plantada. A certeza de que aquela noite não seria seu fim. Eu juro, um dia eles vão saber exatamente quem eu sou. E quando soubessem, não haveria segurança, gerente ou terno caro capaz de apagar a verdade. O que Jorge não imaginava, não ainda, era que esse dia chegaria muito antes do que ele pensava. E que a humilhação pública dele seria nada comparada ao choque que aguardava Alex. Meses se passaram desde aquela noite, meses em que Jorge trabalhou em silêncio, com a mesma calma firme que sempre teve, mas agora com uma força que antes apenas dormia dentro dele. Aquela humilhação havia se transformado em combustível. A cada pincelada, a cada noite em claro diante da tela, ele sentia o peso das palavras de Alex queimando em suas costas. E a necessidade de provar, não a Alex, mas a si mesmo, que ele não seria definido pelo olhar de ninguém. Sua pintura, a obra que ele tentara ver naquela noite, continuava a crescer de valor. Críticos começaram a citá-lo. Colecionadores começaram a disputar suas telas. Pequenos museus queriam suas peças. O boato de que uma obra chamada Raízes do Silêncio, sua obra mais profunda, mais íntima, seria leiloada por uma quantia inédita começava a correr pelo mundo da arte contemporânea. E então, um convite chegou. Não um convite simples, não um cartão de acesso, não um e-mail automático. Era um envelope pesado, creme com o brasão do museu em alto relevo. Dentro, uma carta escrita à mão pelo próprio diretor da instituição, Roberto Vasconcelos. Jorge, sua presença é imprescindível. Queremos honrar sua contribuição. A noite será sua. A noite, aquele lugar que o expulsou, o salão onde ele foi tratado como intruso. Agora abriria as portas para ele como convidado de honra. Não houve momento de vingança em seu coração. Apenas uma sensação forte, profunda, de justiça se aproximando como maré. Ele não queria humilhar ninguém. Ele queria recuperar sua dignidade e, se possível, ensinar. Quando chegou a noite do leilão, Jorge vestiu algo simples, como sempre. Uma camisa social preta, impecavelmente passada, calça escura alinhada, sapatos lustrados. Mas havia um detalhe novo. No pulso, um relógio de pulso discreto, fino, elegante. Um presente de um curador europeu que admirava profundamente sua obra. Ele respirou fundo antes de entrar. O museu estava mais iluminado do que nunca. Tapetes vermelhos, arranjos florais exuberantes, convidados em trajes formais conversando em grupos pequenos, taças de champanhe tilintando.
O som leve de um quarteto de cordas preenchia o ambiente. E então, aconteceu. Assim que Jorge atravessou a porta principal, a mesma pela qual havia sido escoltado meses antes, um homem de meia idade, cabelo grisalho penteado para trás e terno impecável, abriu um sorriso largo ao vê-lo. Era Roberto, o diretor do museu. "Jorge", disse ele, abrindo os braços com sinceridade, "que alegria imensa ter você aqui. Por que você não veio na prévia da exposição? Senti falta de você naquela noite." A voz dele ecoou no salão. Convidados próximos olharam na direção dos dois. Alguns com curiosidade, outros com espanto. Quem era aquele homem negro que recebia tratamento VIP do dono do museu? E então, como se fosse necessário acrescentar o último traço da revelação, Roberto completou: "Principalmente você, o artista da peça mais valiosa desta noite." Ele colocou a mão no ombro de Jorge com orgulho genuíno. "Como você some justo na noite de apresentação da sua própria obra?" A frase se espalhou como choque elétrico pelo salão. Várias cabeças se viraram. Conversas foram interrompidas. Algumas bocas se abriram sem som, em puro espanto. E entre essas bocas abertas estava ele, Alex. Ele estava parado a poucos metros, com uma bandeja de taças atrás dele, servindo como moldura acidental ao seu olhar pasmo. O rosto dele perdeu a cor num instante. O bronzeado artificial parecia ter sido drenado pela revelação. A boca se abriu apenas um pouco, tremendo. Os olhos acompanharam Jorge com pânico crescente, como alguém que vê um fantasma do próprio passado vindo cobrar uma dívida. Ele não conseguia respirar por um segundo. Seu peito subiu e desceu rápido, como se tivesse levado um soco invisível logo no centro das costelas. A pintura mais valiosa", murmurou alguém ao lado. "É dele, aquele homem, o artista", disse outra voz incrédula. Alex estava imóvel, nem piscava. As mãos começaram a suar, a ponto de escorrer um brilho úmido no relógio caro que ele tanto tinha exibido. Sua camisa colou às costas. Sentiu o pescoço esquentar, como se estivesse queimando. Uma gota de suor escorreu pela têmpora. Roberto, sem perceber o terremoto emocional que causava, continuou: "Eu fiz questão de anunciar hoje que Raízes do Silêncio é a obra principal de todo o acervo desta temporada. Há boatos de que colecionadores estrangeiros vão disputar por mais de 4 milhões de reais. Mais murmúrios, mais olhares." Alex arregalou os olhos. Seus joelhos quase fraquejaram. 4 milhões. Ele havia expulsado um homem negro que carregava dentro de si uma obra avaliada em milhões. E fez isso com desprezo, com deboche, sob aplausos silenciosos de gente como ele. Jorge percebeu o movimento sutil ao fundo. O tremor do queixo de Alex, a respiração acelerada, o gesto instintivo de levar a mão ao colarinho para afrouxar uma pressão que estava só na mente dele. Era como ver o poder escorrer pelos dedos do antagonista. Mas Jorge não lançou um olhar de triunfo. Ele apenas manteve a postura ereta, respeitosa, com serenidade nos olhos. A arte lhe ensinara que justiça não precisa de grito. "Eu não vim naquela noite, Roberto", respondeu Jorge, mantendo a voz calma, mas com um peso emocional que parecia preencher o salão inteiro. "Porque alguns funcionários acharam que eu não pertencia ao ambiente e me expulsaram." O silêncio que se seguiu foi devastador. Uma pausa longa, pesada, sufocante. Roberto arregalou os olhos. "O quê?" Ele virou a cabeça devagar, como se o pescoço estivesse travado pela indignação. Quem fez isso?" Os convidados agora encaravam Alex sem disfarçar. As sobrancelhas erguidas, os lábios franzidos, como se finalmente enxergassem o que antes ignoravam. Alex tentou falar algo, mas a voz não saiu. A garganta fechada. O rosto agora estava vermelho, depois roxo, depois pálido, as cores mudando como uma sirene silenciosa de pânico. Eu
Eu não sabia, gaguejou ele finalmente. Pensei, ele não tinha convite. Mas ninguém mais parecia ouvir suas desculpas. A cena estava armada, a verdade revelada, o salão inteiro testemunhando. E ali, naquele exato instante, quando Alex deu um passo involuntário para trás, quando sua mão tremeu e o copo que estava sobre a bandeja atrás dele caiu e se estilhaçou no chão, a virada de poder começou. E ela só estava esquentando. O silêncio que tomou o salão não era comum. Era o tipo de silêncio que antecede uma queda, uma ruína, um desabamento emocional tão grande que todos conseguem sentir. No centro desse tornado estava Alex. E a cada palavra que o diretor Roberto dizia, a cada olhar que caía sobre ele, o corpo de Alex reagia de formas que ele não conseguia controlar. O poder, que antes vestia seu corpo como um terno perfeitamente ajustado, agora parecia ter sido arrancado à força, deixando-o exposto, vulnerável, pequeno. E foi nesse exato instante que o payoff começou. A queda física de Alex tentou dar mais um passo para trás, mas o salto repentino da realidade fez seu equilíbrio vacilar. A perna direita falhou por um momento, tremendo de forma visível. Ele precisou estender a mão e apoiar-se numa mesa lateral para não cair completamente. Mas até esse movimento foi desastroso. O toque trêmulo derrubou uma taça que explodiu contra o mármore com um estalo alto, atraindo ainda mais olhares. O rosto dele mudava de cor em ondas rápidas, pálido, vermelho, pálido de novo, suando, muito suando. Gotas escorriam pelas têmporas, chegando à linha da mandíbula, caindo no colarinho do terno claro que agora parecia engolir ele inteiro. O tecido começou a ficar manchado, escurecendo em pontos onde o suor escorria sem controle. Os olhos dele, antes frios e arrogantes, agora piscavam rápido, como se tentassem acompanhar uma realidade que estava desmoronando diante dos próprios pés. Gaguejou ele, a boca abrindo e fechando sem coordenação. Senhor Roberto, eu não sabia, eu não imaginava. A voz não saía. Saíam apenas fragmentos de sons, como se a língua dele tivesse ficado pesada demais. O diretor encara Alex Roberto, deu um passo à frente e olhou Alex de cima a baixo. Um olhar de choque, indignação e incredulidade misturados. Alex se encolheu instintivamente, como se estivesse diminuindo em tamanho para evitar aquele olhar. Você expulsou o artista principal da noite, disse Roberto, a voz baixa, controlada, mas carregada de frustração. Você humilhou o homem cuja obra vai financiar metade das operações culturais deste museu no próximo ano. Você o tratou como intruso, quando ele era o coração deste evento. A cada palavra de Roberto, o corpo de Alex reagia como se estivesse levando pequenos choques elétricos. Os ombros dele tremiam, o pescoço formigava. Um músculo abaixo do olho direito começou a pulsar, dando pequenos espasmos involuntários. Eu pensei que ele... Tentou justificar, mas a voz falhou em meio a um soluço curto. Ele tinha uma mala velha e... O silêncio dos convidados caiu sobre ele como peso adicional. Uma mala velha, repetiu Roberto com incredulidade amarga. Essa foi sua métrica de avaliação? Alex engoliu seco com tanta força que o som saiu audível. As reações ao redor. Julgamento invertido. Os convidados, que antes haviam rido de Jorge, agora olhavam para Alex com as expressões mais cruéis possíveis. Desdém, desprezo, julgamento puro. A mulher do vestido dourado apertou seu leque contra o peito. Meu Deus, ele expulsou o artista, murmurou ela chocada. Chega a ser vergonhoso. O homem de terno cinza deixou escapar um som de escárnio. Como alguém tão ignorante consegue um cargo desses? Alex ouviu cada frase, sentiu cada golpe. Seu peito doía, mas agora era dor emocional transformada em dor física,
Uma pressão forte, como se o ar fosse insuficiente. Ele levou a mão ao peito discretamente, tentando respirar melhor. Mas piorava. A respiração falha. A respiração de Alex ficou curta, rápida, descoordenada. Ele começou a inspirar e expirar pela boca, tentando puxar mais ar, mas o som que saiu foi quase um soluço. As mãos dele tremiam visivelmente, cada dedo vibrando como se estivesse sobrecarregado. Quando tentou limpar o suor da testa, o gesto saiu trêmulo demais. Sua mão roçou o cabelo, desalinhando o gel que antes segurava tudo em perfeição milimétrica. Agora, fios loiros começavam a cair na testa, colados pela umidade. A imagem dele estava ruindo. E isso o desesperava ainda mais. Os pés de Alex vacilam. Quando Roberto deu mais um passo na direção dele, Alex, por reflexo, deu outro para trás. Só que o calcanhar bateu no rodapé de mármore da parede. Ele tropeçou de leve, os braços abrindo de forma ridícula, tentando recuperar equilíbrio. O som de outra taça quebrando ao lado dele foi acompanhado por um murmúrio coletivo. Seu corpo parecia não lhe obedecer. Eu posso explicar, disse Alex, mas a frase saiu cortada, como se ele estivesse engasgado. O suor agora escorria também pelas costas e pela nuca, encharcando o colarinho. Ele afrouxou a gravata às pressas, mas o movimento foi tão desesperado que quase puxou o nó contra o pescoço, sufocando-se ainda mais. O olhar de Jorge. No meio desse caos físico e emocional, Jorge permanecia sereno. Não havia arrogância, não havia vingança no olhar, apenas firmeza e dignidade. Essa calma apenas piorava o desespero de Alex. Era como se o contraste entre eles revelasse de forma cruel quem realmente estava no controle. Alex desviou o olhar, incapaz de sustentar a presença de Jorge. Seus olhos saltavam de um rosto para outro procurando apoio, mas só encontravam desprezo. «Jorge!» tentou dizer gaguejando. Eu não sabia quem você era. Jorge respirou fundo. Mas você não precisava saber quem eu era, respondeu ele, a voz calma, profunda. Você só precisava saber quem você é. E como escolheu agir com alguém que não representava ameaça nenhuma. As pernas de Alex fraquejaram, literalmente. Ele cambaleou 2 passos para o lado e precisou apoiar as 2 mãos nos joelhos, inclinando o tronco para a frente. A respiração saiu pesada, arfante, como se ele tivesse corrido uma maratona. Os convidados deram um passo para trás, como se ele fosse contagioso. Roberto dá a sentença. Alex, disse Roberto, firme. Precisamos conversar, em particular. Mas antes, quero que você faça uma coisa. Alex levantou o rosto aos poucos, a expressão de alguém à beira de um colapso emocional. Por favor, murmurou ele com a voz quebrada. Peça desculpas, disse Roberto. Aqui, agora, a ele. A palavra desculpas caiu como um golpe final. A garganta de Alex travou. Os olhos lacrimejaram. Não de tristeza genuína, mas de pura pressão emocional. Ele tentou se endireitar, mas o corpo ainda tremia. O momento parecia interminável enquanto todos esperavam. O suor escorria, o rosto queimava, a respiração falhava. E então, finalmente, com a voz baixa e completamente destroçada, Alex disse, Desculpa, Jorge, eu não sabia. O salão inteiro observou a cena. As desculpas mais frágeis, mais arranhadas, mais desmoronadas que aquele homem poderia produzir. E Jorge, sereno, apenas o encarou, não para humilhar, mas para fechar um ciclo. A inversão de poder estava completa, mas a resolução definitiva, a justiça formal, essa ainda estava por vir. E ela chegaria mais rápido do que Alex poderia suportar. O pedido de desculpas de Alex ainda ecoava no salão quando Roberto inspirou fundo, recompondo a postura. O diretor era um homem calmo, mas quando levantou o queixo e olhou ao redor,
Todos entenderam que algo definitivo estava prestes a acontecer. O peso da autoridade dele pairava no ar como um martelo silencioso. Alex, ainda trêmulo, manteve o olhar baixo. O suor escorria pelo pescoço, molhando a gola da camisa já amarrotada, e suas mãos continuavam inquietas, abrindo e fechando em espasmos nervosos. Ele tinha perdido completamente a compostura. E isso era apenas o começo. Roberto colocou uma mão firme no ombro de Jorge. "Venha comigo", disse ele com respeito absoluto. "Quero que esteja presente no que vem agora." Havia solenidade na frase, mas também justiça. Não vingança, não humilhação. Justiça. Jorge assentiu em silêncio, mantendo a serenidade profunda que sempre carregou. Os convidados abriram caminho enquanto Roberto caminhava até um balcão lateral do salão, onde ficava uma mesa de apoio usada nos eventos do museu. Ele pegou um tablet institucional, digitou algo rapidamente e chamou 3 funcionários de alto nível, 2 curadores seniores e a gerente administrativa do acervo. "Precisamos revisar imediatamente o protocolo de conduta na recepção de convidados", disse ele. A voz era neutra, mas havia uma tensão séria. "E precisamos fazer isso na presença do artista principal desta noite, que foi vítima de discriminação dentro deste mesmo museu." Os 3 funcionários ficaram imóveis, chocados. Cada um deles sabia o peso daquela frase. Já tinham ouvido rumores, um visitante inconveniente, um sujeito insistente, um problema na porta. Mas agora entendiam de quem estavam falando. E as expressões mudaram instantaneamente. Vergonha, preocupação, responsabilidade. Roberto continuou. "Quero todos os relatórios desta noite revisados. Quero a lista completa dos responsáveis pela recepção. E quero um registro oficial do que ocorreu." Ele virou para Jorge com uma expressão sincera, quase paterna. "Nenhum artista, nenhum, deve ser tratado dessa forma dentro da própria casa que abriga sua obra." Jorge respirou fundo, agradecido. Enquanto isso, atrás deles, Alex permanecia parado, completamente imóvel, mas lutando para manter o controle. Suas pernas ainda tremiam discretamente. Seu peito arfava. O rosto, antes orgulhoso, agora estava marcado pela palidez contrastada com manchas vermelhas que subiam pelo pescoço. Um dos curadores olhou diretamente para ele. "Foi você quem realizou a expulsão?" perguntou. Alex tentou responder, mas a voz falhou no meio da primeira sílaba. Ele tossiu, engoliu seco e, quando tentou de novo, a frase saiu arranhada. Eu segui o protocolo, Achou errado", disse Roberto, cortando a justificativa antes que se formasse. "E isso terá consequências administrativas imediatas." Alex piscou várias vezes, tentando conter as lágrimas que acumulavam nos olhos. Era impossível dizer se eram lágrimas de arrependimento real ou de puro desespero. O terno impecável agora parecia um fardo, uma peça apertada que o sufocava. O diretor continuou. "A partir deste momento, você está afastado de todas as funções relacionadas ao público." Alex piscou como se esperasse que aquilo fosse a punição completa. Mas não era. "E amanhã", completou Roberto, firme, "você estará diante do conselho para responder por violação dos protocolos éticos e por discriminação sob a política interna. Dependendo das evidências e dos testemunhos, sua permanência no museu pode ser encerrada." A reação de Alex foi instantânea. O corpo dele encolheu, os ombros caíram e a respiração ficou mais rápida de novo. A mão direita começou a tremer tanto que ele precisou segurá-la com a esquerda. "Senhor Roberto, por favor", gaguejou ele, a voz embargada. Eu não fiz por mal. Eu só... Roberto levantou a mão pedindo silêncio. "A questão, Alex, não é se você fez por mal. É que você fez. E fez repetidamente.
E ninguém mais neste salão vai carregar o peso das suas escolhas. Então ele se voltou para Jorge. Eu gostaria, se você permitir, de fazer uma retratação pública, disse o diretor, diante de todos os presentes. Convidados seguraram a respiração. Os curadores endireitaram a postura. Alex fechou os olhos, sabendo o que aquilo significava. O reconhecimento público de que ele havia agido errado. Jorge hesitou por um momento. Ele sentia a dor antiga ainda viva, mas também sentia que era ali, exatamente ali, que ele precisava mostrar o tipo de homem que era. Não vingativo, não cruel, apenas digno. Eu permito, respondeu com calma. Roberto subiu alguns degraus até o pequeno palanque montado para os anúncios do leilão. Ele pediu que todos se aproximassem e então tocou o microfone. O som ecoou pelo salão. Senhoras e senhores, começou ele, antes de iniciarmos o leilão oficial, há uma verdade que precisa ser dita. Os olhares se voltaram. Alguns já sabiam, outros aguardavam. O artista responsável pela obra mais valiosa desta noite foi expulso injustamente deste museu meses atrás, anunciou Roberto. Expulso por alguém que julgou mais pela aparência do que pelo valor. Expulso por preconceito. Expulso dentro do próprio espaço que deveria celebrar sua arte. Houve um murmúrio coletivo. Alex, ao fundo, sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas mãos começaram a suar novamente. Ele tentou se manter firme, mas o pânico crescia como um nó no estômago, apertando-o de dentro para fora. Hoje, continuou Roberto, ele volta aqui como convidado de honra. E como símbolo do que este museu precisa, a partir deste momento, aprender e mudar. E então ele olhou diretamente para Jorge, com respeito profundo. Em nome da instituição, eu peço desculpas por tudo o que você viveu aqui. O salão inteiro aplaudiu. Não um aplauso superficial, mas um aplauso pesado, cheio de reconhecimento e arrependimento coletivo. E enquanto palmas ecoavam, Alex permanecia parado, esvaziado, encolhido, enfrentando sozinho o peso das próprias ações. Mas a noite ainda tinha algo mais reservado, porque depois da justiça institucional haveria a lição final, a moral que encerraria tudo. E Jorge estava pronto para oferecê-la. O salão foi retomando o ritmo aos poucos, mas havia algo diferente no ar. Uma mudança silenciosa, quase espiritual, que pairava entre as pessoas. As luzes pareciam mais quentes, as conversas mais baixas, como se todos estivessem digerindo não apenas o que aconteceu, mas o que aquilo significava. Jorge ficou alguns instantes parado no centro do espaço, observando a própria obra exposta na parede principal, Raízes do Silêncio. Um enorme painel de tons profundos, pretos densos, marrons terrosos, traços dourados que lembravam rachaduras iluminadas, uma representação da força interna que cresce quando ninguém vê. Era, sem que o público soubesse, um autorretrato emocional. Ele se aproximou devagar. A textura da tinta parecia conversar com ele. Ali, diante daquela tela que nasceu da dor, da resiliência e da ancestralidade, Jorge entendeu algo fundamental. A humilhação que sofreu meses antes era apenas uma pedra atirada contra suas raízes. E raízes verdadeiras não se quebram, elas se aprofundam. Os convidados agora o tratavam com genuíno respeito. Alguns se aproximaram para elogiar a obra. Outros pediram desculpas espontâneas pelos julgamentos perigosos que fizeram no passado. O museu inteiro parecia buscar reparação. E, no canto meio escondido, Alex permanecia imóvel, derrotado de corpo e alma. Não havia mais arrogância, nem postura rígida, nem sorriso de superioridade. Havia apenas o silêncio duro de alguém que finalmente se viu sem máscaras. Jorge caminhou até ele, não para humilhá-lo, não para exigir submissão, mas porque a dignidade sempre caminha na direção da verdade. Alex ergueu o olhar devagar.
Seus olhos estavam vermelhos, cansados. A voz não conseguia sair. Ele apenas aguardava, como alguém que teme o golpe final. Mas Jorge não levantou a voz, não apontou o dedo, não devolveu a mesma crueldade que recebeu. Ele apenas disse: "Eu não desejo que você seja destruído, Alex. Só desejo que você aprenda, porque da próxima vez pode ser alguém que não tenha forças para suportar o que eu suportei." A frase atravessou Alex como uma flecha silenciosa. Ele engoliu o ar com dificuldade e assentiu. Pequeno, quebrado, mas talvez pela primeira vez, humano. Jorge então voltou ao salão. O diretor anunciou o início do leilão e Raízes do Silêncio bateu todos os recordes previstos. Mas nada, absolutamente nada, valia mais do que o que Jorge tinha conquistado ali. O direito de existir com dignidade, o direito de ser visto além da aparência, o direito de ser tratado como um ser humano. Quando a noite chegou ao fim, Jorge saiu do museu sem escolta, sem pressa e sem humilhação. Saiu aplaudido, saiu reconhecido, saiu inteiro. E enquanto caminhava pela calçada iluminada, pensou na moral da história. Uma moral que não era apenas sobre ele, mas sobre todos nós. O respeito não deve ser dado pelo que a pessoa veste, carrega ou aparenta. Respeito é o mínimo que se deve oferecer a qualquer ser humano. E quem julga pela superfície sempre acaba aprendendo pela dor. Essa foi a noite em que a dignidade venceu. E que a arte, mais uma vez, expôs não apenas a beleza, mas a verdade. Se essa história te fez refletir sobre respeito, igualdade e humanidade, deixa seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar mais longe. E comenta aqui embaixo: você já presenciou uma injustiça assim? O que fez ou gostaria de ter feito? Se quiser mais histórias fortes como esta, se inscreve no canal. Aqui a justiça sempre encontra seu caminho.